Vamos resolver o exercício 1.1 da lista 14. Neste exercício, é pedido para calcular a derivada de algumas funções. Né? E tem alguns itens, né, algumas funções, vamos escolher o item 1 e o item 3. Né? Então, estas são as funções f de x e pede-se para calcular a derivada dessas funções. Pois bem, então, primeiro caso aqui. Ó. Então, pede-se para calcular a derivada dessa função. Pois bem, a forma acho que mais fácil de calcular isso, como nós vamos ter que usar a regra da cadeia e o teorema fundamental do cálculo, é escrever isso aqui na forma de uma função composta, né? E vamos definir lá, veja, se a gente definir a função φ de x, com integral de 0 até x, de seno ao cubo de t dt, a função f de x, essa aqui, essa função f de x, ela pode ser escrita como uma função φ com argumento x ao cubo. Né? Aqui é o x aqui. Como aqui é x ao cubo, é um φ de x ao cubo. Né? Então, creio que dessa forma aqui, é mais fácil você ver o que a gente tem que calcular, porque claramente é um uso agora da regra da cadeia. Então, a derivada da função f é a derivada da função φ em relação ao seu argumento. Então fica φ' de x ao cubo, e depois a derivada do argumento em relação a x, que é 3x². Pois bem, quem é a derivada da função φ? Veja, a função φ é essa, vamos escrever aqui, ó. Portanto, φ' pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada de φ em relação a x é seno ao cubo de x. X aqui, derivada do φ em relação a x é seno ao cubo de x. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Isso garante isso aqui. Portanto, o que eu tenho aqui, a derivada, o f', é esse 3x², φ' em x ao cubo. Se φ' de x é seno ao cubo de x, então φ' de x ao cubo é seno ao cubo de x ao cubo. E é esse o resultado. No outro item, o item 3, vamos fazer a mesma coisa. Vamos escrever isso aqui. Vamos escrever ó, f de x, integral de 15 até x, de um φ, fazer um φ aqui diferente, né? φ de y dy, onde φ, vamos escrever agora, φ é isso, é a integral de 8 até y, de 1 mais t² seno ao quadrado de t dt. Então, dessa forma, é relativamente fácil calcular, então, agora, é um uso direto, né, do teorema fundamental do cálculo, f' de x, quem que é? O teorema fundamental do cálculo me diz que é φ de x. Ora, então, se φ de y é isso, φ em relação a x, é só colocar o x aqui, integral de 8 até x, 1 mais t², seno ao quadrado de t dt. E é só isso. Bom, já que temos espaço aqui, vamos calcular, vamos resolver também, já aproveitar e vamos resolver o exercício 1.8. Também não precisa de muito espaço, né? O exercício 1.8 é também um uso da teorema fundamental do cálculo, só que no lugar da regra da cadeia, como usamos aqui, vai ser a regra do produto, né? No caso, então, é dada a função f de x, que é a integral de 0 até x, de x, f de t dt. Pede-se a derivada do f. Pois bem, vejam, a variável aqui de integração, quer dizer, onde eu estou fazendo minha soma, né, somando aqui, né, é a variável t, ela que está indexando essa soma, né, e no caso aqui integral, né. Então, a variável x aqui, x não tem nada a ver aqui com esse caso aqui do cálculo integral. O x que é importante aqui, né, outro extremo de integração está aqui. Esse aqui não tem nada a ver com a soma. Então, isso aqui é como se fosse, ao fazer essa soma, esse x, ele age como se fosse uma constante. Né? Então, na verdade, eu posso escrever esse f de x aqui, ele é x integral de 0 até x de f de t dt. E agora fica bem claro o que a gente faz, porque isso aqui é uma função de x, e aqui x. Então, para calcular
a derivada, eu simplesmente uso a regra do produto. Derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função, a derivada da segunda. Portanto, f de x, quem é? Derivada de x, 1. Então, fica integral de 0 até x de f de t dt, mais x e aqui. Teorema fundamental do cálculo, tá? A derivada desta função em relação a x é f de x. E é isso.